Enquanto Davi prossegue fugindo de Saul, a gente encontra aqui um paralelo daquilo que Jesus disse uma certa vez na casa de alguma autoridade religiosa de Israel, quando ele chama o anfitrião e diz para ele, olha, quando você... Porque ele viu ali que as pessoas estavam sentadas nos primeiros lugares, né? As pessoas estavam ali naquelas cerimônias judaicas, e aí Jesus chama o anfitrião da casa e fala, quando você for dar uma festa, chame os cegos, os coxos, os aleijados, os endividados, os rejeitados, os emperebados, tudo aquilo que você acha que não presta, chame para a mesa, porque assim vai ser no reino de Deus. Muitos primeiros serão últimos e últimos primeiro. Né? Eu estou aqui fazendo uma condensação de coisas que Jesus falou em ocasiões diferentes, mas ele está dizendo o seguinte, que o grande negócio, a grande alegria no reino de Deus é fazer esse milagre de acolher aqueles que todo mundo acha que não presta. E aí nós vivemos nesse limbo, onde uma parte vai pela via institucional, faz projetos sociais e aí vira uma coisa estratégica, como estratégica tem sido essas ideologias de esquerda ou de direita, pensando na questão mais social. E outros são banalizados porque eles acabam ficando num trabalho muito intimista. De qualquer maneira, a gente vive como pode, e olha o que o Davi fez nos seus dias, enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, apesar de estar sendo perseguido por Saul. Vai dizer 1 Samuel capítulo 22, dos versículos 1 até o 5. Diz assim, Davi retirou-se dali ele estava fugindo do rei de Gate, né? Ele bancou o loucão, conforme você pode ver no vídeo que eu vou deixar aí, que é o vídeo anterior a este. E aí, retirou-se dali da presença do rei de Gate, né? E se refugiou na caverna de Adulão, que é um lugar próximo a Belém. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, é aqui que a gente vai chegar no ponto. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Está vendo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele já vivia por antecipação essa questão da graça eterna do Senhor, que acolhe a todos. Agora pensemos aqui, como que o reinado de Saul estava difícil, né? Saul, um homem levantado por Deus. Saul, um homem que tem vitórias com Israel acerca dos filisteus. Um homem a quem Deus presenteia colocando Davi no caminho dele. E um homem que, por inveja, passa a ser atormentado, seja pela própria consciência, por um espírito maligno que não veio da parte do Senhor, né? Isso é uma leitura complicada de escritor bíblico. Na verdade, o que aconteceu eu vou deixar no outro vídeo onde eu falo sobre isso. E em meio a isso, ele vai ficando um rei bélico contra o seu próprio povo. Ele vai afrontando o seu povo, ele vai dizimando o seu povo, ele vai perseguindo o seu povo, de maneira que o povo vai ficando indignado. Mas é aquela coisa, a gente não pode se esquecer. O que o povo pediu lá atrás? Dá-nos um rei como os outros povos. Aí Deus manda para Samuel dizer para o povo, é isso que vocês querem, um rei? O rei vai pegar os seus filhos e colocar como escudeiro dele. O rei vai pegar a sua grana, vai pegar uma porcentagem dos seus impostos. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos. Então o povo desejou o rei, como o Brasil cristão desejou um certo presidente de veia profana miliciana. Deus atendeu o pedido. Né? A diferença é que aqui os homens foram se amargurando e foram se juntando a Davi. No Brasil, não, as pessoas estão se juntando para pedir a Deus proteção. Proteção para o presidente miliciano, proteção para o bispo Crivella, que é produto de uma universal, de todas as tramas horrorosas do bispo Macedo, proteção para deputado pastor tipo Everaldo e Feliciano, etc. É uma tragédia que está acontecendo no Brasil. Mas voltando para Davi e o Evangelho, ele então, fugindo de Saul, as pessoas descobrem que ele está sendo perseguido pelo rei, veem a presença do Senhor na vida dele, essas pessoas se juntam a ele, como Jesus iria dizer lá na frente, que era para a gente fazer, era para a gente convidar, só que não prestava.
Aqui eles nem foram convidados, aqui eles foram se juntando. E aí Davi se faz chefe deles, é o líder dos marginais no melhor sentido do termo, né? E aqui é que eu quero perguntar para você. Mas antes, vai dizer que Davi passou a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Ou seja, Davi fugindo de Saul com toda aquela tropa, ele encontra um lugar seguro. E o lugar seguro é lá na sua ancestralidade, porque a gente precisa lembrar que Moabe era o território de Ruth, a bisavó de Davi, não é verdade? Ruth se casou com Boaz, Boaz teve um filho com Ruth, Ruth era moabita, teve um filho chamado Obed, Obed gerou Jessé e o Jessé gerou Davi, conforme diz lá o finalzinho do livro de Ruth. Então, Davi tinha boas relações com o rei de Moabe porque ele tinha um pezinho, digamos assim, em Moabe, devido à sua bisavó, serva do Senhor, Ruth, amiga apaixonada de Noemi. Aí, o outro motivo que o lugar era seguro é porque a gente vai ver em capítulos anteriores que Saul, ele guerreou contra todo mundo ali. E apesar dos moabitas não poderem participar das assembleias de Israel, não precisava de Saul ficar brigando com Moabita, né? Então, são essas teias que Deus vai tecendo, apesar das nossas dores, apesar da estratégia, apesar de que nos domina, apesar de pastores, bispos e bolsonaros. Deus está o tempo todo reunindo tudo e todas as coisas convergem e cooperam para o nosso bem. E Davi bem sabia disso. Então, ele vai para um lugar seguro, porém o profeta Gade, e aqui eu também te convido a pensar nisso. O profeta Gade, quando Deus levanta alguém do estilo de Davi, essa pessoa nunca está agindo sozinha. Deus envia profetas, Deus envia sinais, Deus fala com as pessoas. E não precisa ser Davi, não. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, também significa todo que invocar o nome do Senhor não está perdido. O Senhor vai te confidenciar coisas, o Senhor vai falar coisas com você, o Senhor vai te proteger, dependendo, é claro, do tamanho da perseguição. Mas olha quanta gente vive tamanha perseguição no seu íntimo. Né? De repente você é aquela mulher que se culpa porque está vivendo um relacionamento abusivo, mas eu escolhi, eu fui teimosa com Deus. Mas veja as saídas que o Senhor coloca no seu caminho. Eu estou impressionado porque eu tenho atendido muitas mulheres que são massacradas o tempo inteiro pelos seus homens mais íntimos. Mas assim como Deus foi com Davi em relação ao seu sogro, que era o rei Saul, Deus quer ser com você em relação a este homem que está tendo a chance de ser seu marido, mas que não está querendo. E a vida é curta demais para você ficar morrendo disso. Você precisa se colocar diante do Senhor para suas culpas serem extintas, suas culpas serem extinguidas, suas culpas serem afastadas e você descobrir um novo e vivo caminho bem à sua frente, por mais que você tenha medo. E aí, Gade vai falar com Davi: não fiques neste lugar seguro, porque às vezes o lugar é seguro, mas é armadilha para a sua alma, né? Lugar seguro para uns pode significar: esse reinado é horrível, mas o rei é que sustenta a minha família. Ou lugar seguro pode significar: olha, eu estou aqui na terra da minha bisavó Ruth, Moabe, estou aqui seguro. E Deus falou: quem falou que eu te chamei para ficar aí? Volta para Israel, porque eu que sempre disse para vocês que a batalha contra os outros povos é minha, estou te dizendo, Davi, essa batalha, essa divisão em Israel, essa divisão entre o rei Saul e o povo, é minha. A guerra é minha, a batalha é minha, eu vou te sustentar. É como se Deus estivesse dizendo. Então, não fique nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Deus mandando Davi ir à guerra. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Foi para esse território de Judá. Não é? Pensa que maravilha é andar com o Senhor. Porque isso aqui a gente tem que parar de idolatrizar Davi. Não é com Davi que essas coisas acontecem com todo aquele que, como Davi,
invocar o nome do Senhor, porque quem invoca o nome do Senhor vai reunir uma tropa de gente que não presta, com todas as aspas, mas gente de Deus que precisa da sua liderança. Quem é como Davi e invoca o nome do Senhor não vai ficar em lugar seguro quando existem outras guerras pelas quais guerrear. E aí é só se relacionando com Deus é que você vai saber se você tem que ficar sob um reinado sendo perseguido por um rei ou se você tem que ir para um lugar seguro, terra da sua bisavó, né? Mas voltemos à questão do grupo de lascados que andavam com Davi. O texto dá a descrição desse grupo de lascados, né? Vamos dizer que ajuntaram-se a ele, chamaram, como Jesus disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Era uma frase positiva, né? Assim como os abutres se juntam onde tem cadáver, assim como os bichos procuram aquilo que é luz, assim também ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. É interessante que aqui nós temos a versão factual e a versão simbólica do que é ser amargurado, endividado, que se achavam em aperto, né? Amargurado de espírito, endividado, que se achavam em aperto. Aqui a gente tem a versão factual, que tem gente que está em aperto financeiro, tem gente que está amargurado por uma situação, igual no caso aqui acontecia, o povo estava amargurado com Saul, porque ele estava procurando a população para matar, né? Se Deus era a favor das guerras, no sentido de que aqueles povos ao redor precisavam ser salvos, o Saul já estava começando a fazer uma outra coisa, ele estava começando a exterminar o próprio povo por ciúmes contra Davi e contra um reinado que, meu Deus, ele poderia cumprir o reinado dele, mas ele preferia sair dizimando o seu povo em favor de uma conveniência pessoal. Isso é terrível, isso gera uma amargura no povo. E aí essa turma se juntou a Davi da amargura factual. E existe também gente que passa um aperto, né, desde, sei lá, um carro estragou no trânsito. Quer dizer, existem coisas que são factuais. Mas todas essas coisas podem significar também a questão simbólica. Você está passando um aperto, às vezes esse aperto nem tem não é uma coisa visível, não é uma coisa que você pode falar assim, está aqui o aperto, é uma coisa mais interna, no sentido de que você tem um pânico, uma vontade de fugir, você não sabe o que é aquilo, você tenta dizer para as pessoas falam assim, deixa disso, isso é bobeira, você pode dar conta disso sozinho, não é questão de boa vontade, depressão, isso é coisa do diabo, então você está com apertos internos, você não tem como provar isso, mas você sabe do desespero que você tem por dentro, você sabe do desarranjo que aquilo dá no seu corpo, e aí as pessoas estão maldando, acham que é algum castigo divino. Então existe esse aperto que não é tão factual assim, mas não deixa de ser aperto. Às vezes você está endividado, que aquela pessoa, além de ser aquela pessoa que está devendo alguma coisa para alguém, dinheiro, propriedade, sei lá o quê, é uma pessoa que se acha endividado, fica se submetendo a situações terríveis, porque eu sou grato a fulano, não, meu pai está possuindo a minha irmã mais nova, mas você sabe como é que é, né? É ele quem põe a comida dentro de casa. O juiz está molestando a filha, mas olha, cuidado, ele é a primeira pessoa da família a ter diploma, valoriza isso. O meu marido, ele maltrata os cachorros, mas ele é um ótimo pai, ele enforca os cachorros todo dia, ele enforca os gatos, faz até mijá-los na hora de tanto susto, mas ele é um ótimo pai, ele coloca os filhos para estudar em uma ótima escola, ou seja, tem esses endividamentos culposos que a gente possa desenvolver, e eu entendo perfeitamente quem tem de ficar fazendo essas ligações, né? Como é aquela coisa assim, olha, o pastor está molestando a jovem, você releva, e tem muitos anos que ele passou nessa igreja, você vai desmoronar isso tudo? Esse tipo de gente endividada se juntava a Davi, seja endividado em fato, no sentido factual, seja endividado no sentido emocional, achando que estava devendo alguém, quando na verdade ele não estava devendo nada. A gente é muito assim no Brasil, a gente sempre acha que está devendo alguém, sempre acha que tem que trabalhar mais do que o necessário, porque o fulano merece, que se ele mora no bairro tal, ele fez por onde, então eu sou grato já de ter conseguido um serviço na casa dele.
A gente nunca entende que a gente vende a nossa força de trabalho. A gente acha assim, ele é o patrão, é ele quem me dá o meu salário. Ele não te dá salário, você vende a sua força de trabalho como ele vende o produto dele para outras situações. Mas a gente se acha o tempo todo endividados. E nós temos aqui os amargurados de espírito, que os factuais eram aqueles que estavam chateados com aquele governo opressor que matava de graça, como era o governo do rei Saul. Mas o amargurado de espírito, de repente você é essa pessoa. Você foi vítima de uma situação e você, sendo a vítima, saiu daquela situação como se fosse o algoz, quem tramou, quem quer destruir a carreira de todo mundo, quem acabou com médicos, quem acabou com empresários, quem acabou com um monte de coisa. Outro dia eu ouvi o pastor Marco Feliciano aí falando mal de uma pessoa que é vítima de algumas situações, e ele sabe disso, mas para ele se proteger, ele fala, não, fulano de tal arruinou médicos, arruinou empresários. Eu fiquei tão irado quando eu vi esse vídeo. E aí você é aquela pessoa que é como essa que esse Marco Feliciano tem a coragem de difamar sabendo que a pessoa é vítima ou preferindo crer que a pessoa não seja vítima para ficar bem para ele. Isso dá na gente uma amargura tão grande de você... eu estou falando isso porque esse vídeo ele gravou aí. Pode verificar esse vídeo. Ele é um mentiroso contumaz e sai falando mal de pessoas que não têm o mesmo poder do que eles, como se essas pessoas que fossem as pessoas estrategistas, as pessoas que querem causar dano. Ele tem a coragem de dizer isso. Ele ainda banca o doutor, o psicólogo, o pós-doutor em conhecimentos humanos, acusando a pessoa de arruinar vidas, etc. Então isso dá uma amargura. A gente fica amargurado como estes que perseguiram Davi. E nesse sentido, amargurado de espírito não é uma pessoa ranzinza que quer vingança, é uma pessoa doída que quer justiça. E aí a palavra de Deus diz que quando Deus ouve o clamor do amargurado, quando Deus ouve a aflição do aflito, quando Deus ouve a opressão do oprimido, quando Deus ouve o clamor do pobre, vai dizer alguns salmos e provérbios, ele se levanta e ai de quem faz isso do alto do seu poder. Porque se Deus deu algum poder ao Marco Feliciano, o poder que Deus deu foi o poder de amparar, o poder de ser justo, o poder de converter pessoas pelo poder do Evangelho. O que ele faz? Ele se torna esse homem corrompido em nome de Deus e ainda sai falando mal de pequeninos, de vidas que vinham tentando sobreviver. De repente você é essa pessoa amargurada. Eu já atendi tantas situações, às vezes a pessoa é uma mulher que tomou a cantada de um líder eclesiástico. Aí o líder eclesiástico, para não ficar mal, ele vai lá para a igreja arrependido e fala, a irmã fulano de tal jogou o seu charme em mim e eu não resisti. Aí ele já sai como arrependido. E como está na estrutura social a misoginia, a igreja já olha para a mulher e fala assim, você sabe, né? O pastor não presta muito, mas essas mulheres também, né? Joga charminho e as coisas jamais são como parecem ser. E aí, por isso que Deus nunca falou, nem Deus, os apóstolos nunca falou de espírito de sensualidade feminina, sempre falou de olhos adúlteros, os olhos dos homens é que são adúlteros. Aí o cara olha para uma mulher, não sabe nada da intimidade dela, mas ele achou o par de seios dela belos, e o sorriso dela lindo. Ela é só uma mulher espontânea, ele olha assim, cheia de pombagira, quer dizer, a pomba está girando dentro dele, ele põe a culpa nela. Você não vai ver isso nas escrituras só vai ver Jesus dizendo, se os teus olhos forem bons, fiz aliança com os meus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Deus nunca vai dizer, se o teu olho direito te faz tropeçar, que tipo de mulher está perto de você? Os provérbios falam isso, né? Os provérbios não escritos necessariamente por Salomão, que é ali do provérbios 1 até o 7, daqueles provérbios da mulher adúltera. Mas Jesus inverte tudo. E aí a glória de Salomão tem de ser acoplada, englobada pela glória do nosso Rei Eterno, que vai dizer, nada de mulher adúltera, os teus olhos são bons? Teus olhos são cheios de cobiça? Teus olhos são cheios de adultério? Então para de pôr culpa em quem não tem culpa, Feliciano e profeta Ayada de Meia Tigela, que se encontra nesse país. Então,
os amargurados de espírito se juntaram a Davi, eu te pergunto, qual é o tipo de amargurado que você é? Seja qual for a sua situação, o Deus de Davi está aqui para solucionar o seu problema. Para algumas amarguras, é só trocar o rei, né? Para outras amarguras, Deus espera que aquilo que gerou em você aquela amargura, e quanta gente deixou de crer em Deus por causa desse tipo de pastor sem vergonha, que fica pegando a vítima e colocando-a como algoz, né? Eu já vi isso acontecer muito em escola. As meninas estão sendo assediadas pelo professor. Aí a escola costuma gentilmente, essas meninas de hoje não, tem um criminoso nessa história. E esse criminoso não são essas meninas. Elas são jovens, são graciosas, têm direito a exercer a sexualidade, têm direito à amizade, e aí você vai justificar o único criminoso dessa história e vai desqualificar as meninas que estão crescendo? Né? Outra situação, tem uma pessoa que é eficiente, mas aí você vai julgá-la ou pelo gênero, geralmente quando é do gênero feminino, ou pela etnia, ou pela condição social, né? Pobre já é suspeito, e mulher é suspeita, preto é suspeito, e você com o poder na mão de fazer com que as coisas não sejam assim. É isso que vai causando nas pessoas a amargura de espírito. E Deus olha assim, não tem problema não, juntem-se como o servo Davi. Eu e vocês somos convocados a nos associarmos a esses amargurados de espírito por uma simples questão. Não é para doutriná-los sobre perdoar, é para dizer, vem cá, nós vamos cuidar das feridas uns dos outros, vamos lavar os pés uns dos outros, vamos nos erguer para fazer a justiça acontecer. E é isso que eu estava dizendo sobre os amargurados de espíritos que não são factuais, que não tem como comprovar alguma coisa. O remédio para essa amargura de espírito é você caminhar, é você se exercitar. Você é uma mulher, está sendo oprimida por um homem que se separou de você, mas fica coordenando a sua vida. Vá à delegacia de mulheres, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me coloque diante de um juiz, um delegado. É assim que a gente vai resolvendo a amargura no coração. É procurando a justiça em comunhão com o Senhor. Agora, comunhão com o Senhor não é deixar a justiça para lá, não, porque Deus quer trabalhar coisas em seu coração em meio a isso tudo. Então, é isso que a gente aprende com este trecho de Davi na caverna de Adulão. É a caverna dos amargurados, mas amargurados que não eram pessoas do mal, amargurados que estavam com fome e sede de justiça, como eu sei que você tem. Não se culpe por querer justiça, não chame desejo de justiça de ódio, não chame iniciativas em prol da justiça de amargura. Pelo contrário, você sofreu, e muitas outras pessoas sofrem, mas quando elas perceberem a sua luta, elas vão emergir. Igual quando uma mulher resolve dizer que alguém a estava estuprando, emergem, as pessoas ficam até com raiva, mas dane-se quem fique com raiva. Igual o caso lá do João de Deus, uma vítima falou e aí brotaram outras 600. O caso do Abdel Marci, uma vítima falou e muitas outras 300 e tantas brotaram. E aí alguém fica assim, agora essas mulheres agora querem fazer mídia em cima disso. Não, é justiça. Justiça. Eram 400 homens endividados, em aperto e amargurados com aquele reinado. Eles se juntaram no nome do Senhor. Às vezes você pode até não resolver um problema factual, que era tirar o rei Saul, que aí ele ia reinar até quando ele quisesse, porque ele é resultado do desejo de Israel, o desejo idiota de Israel, de ser governado por um homem e não por Deus. Esse homem poderia reinar segundo o Senhor, mas ele não quis. Aí, às vezes, a pessoa não consegue remover isso, mas consegue fazer acontecer muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Especialmente quando essa pessoa clama ao Senhor, ela vai encontrar respostas e revelação de grandes coisas que ela nem sabe. Eu te convido a ser um desses indignados, desses amargurados, sem culpa, porque o que a gente precisa fazer não é ficar se culpando, é se colocar diante de Deus. Senhor, me mostra se eu sou essa pombageira que fala. Se eu não sou, Senhor, faz justiça, Senhor. Faz justiça, porque eu, como ser humano, quero conhecer a tua justiça ao meu favor, porque tu sabes quem eu sou. É isso. Que o Senhor te abençoe. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas,
que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo, e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.